Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022, passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês de direito previdenciário e vou abordar alguns temas, né? Essa semana tivemos a aprovação de uma lei lá no Congresso que foi sancionada pelo Presidente da República. É a Lei 14.331 de 2022, que altera alguns dispositivos, que altera algumas regras de benefício por incapacidade, algumas exigências para peritos judiciais e o principal que eu quero focar nesse tema de hoje é sobre a contribuição única. Você pode dizer adeus à contribuição única, porque essa lei ela alterou a forma de cálculo da aposentadoria e eu vou mostrar nesse vídeo de hoje para vocês na prática. Eu tenho alguns casos que eu já consegui aposentar a pessoa pela contribuição única. O último que eu fiz, a pessoa aposentou recebendo mais de R$ 4.200. Ela iria aposentar recebendo salário mínimo, consegui fazer a aplicação da contribuição única e hoje ele está aposentado aí com 4.200 e alguma coisa. E com a publicação dessa lei, essa regra mudou e isso não vai ser possível mais. Mas ainda tem uma exceção que a gente pode tentar aproveitar e só quem ficar nesse vídeo, de repente, eu peço você para compartilhar esse vídeo, porque pessoas que vão preencher esse requisito que eu vou falar nesse conteúdo, ela tem a oportunidade de nos próximos 11 dias mudar o resto da vida dela. E eu vou explicar para vocês o porquê. Tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para vocês entenderem e ficar sabendo como que vai funcionar essa nova regra de aposentadoria. Sendo assim, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Também eu quero fazer um pedido para você que está me vendo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Antes de adentrar no tema, gente, eu só queria fazer um esboço também sobre a revisão da vida toda. A maioria das pessoas que me vêm aqui no canal sabem que eu acompanhei por muito tempo a revisão da vida toda. E hoje não vou tratar da revisão da vida toda. Como eu disse no vídeo da semana passada, não tem alteração, né? Não tem atualizações para falar sobre a revisão da vida toda. Eu até verifiquei os comentários e uma pessoa disse que tem atualização, sim, tem nova petição, tem as falas do advogado-geral da União, mas eu não vou fazer vídeo mais sobre essas questões porque é tudo a mesma coisa, tudo a mesmo questionamentos, né? E essas questões que a gente já discutiu bastante e que devem ser questionadas, já foi feito lá na questão de ordem no próprio processo virtual, pelos advogados que estão representando ali os aposentados, tá bom? Então, por enquanto, como eu disse semana passada, a revisão da vida toda, só vou voltar aqui a falar sobre esse tema se tiver alguma atualização mesmo, tá certo? Então, o tema de hoje, adeus contribuição única. É esse que eu coloquei o título aqui para chamar atenção mesmo e outras questões que eu quero abordar. Então, é sobre essa lei. Ela foi publicada na quarta-feira, 4 de maio, essa semana ainda, e ela foi sancionada pelo presidente. No dia 5, ela foi publicada e começa a valer as regras dessa lei. Então, a partir de ontem, essas novas regras já estão valendo. E o que essa lei ela veio alterar? Veio trazer de alteração aqui para o direito previdenciário. Ela altera o cálculo de todas as aposentadorias, ela vai mudar a regra de cálculo das aposentadorias programáveis, né, a partir do dia 5 de maio de 2022, ontem. Ela também traz novas regras, novas exigências para requerimento de benefício por incapacidade. Então, o que era mais difícil, o que já era difícil, ficou mais difícil, infelizmente. Também traz novas exigências para os peritos judiciais. Agora, o laudo do perito ele tem que ser mais fundamentado, mais completo, tem que apresentar novas informações, tudo para dificultar a vida do segurado. Que quando ele vai requerer aquele benefício, ele está doente, precisa do benefício, mas dificilmente eles estão concedendo benefício por incapacidade. Eu falo pela prática aqui do escritório. Muitos casos estão sendo indeferidos, justamente por essa
Tamanha exigência. E agora está ficando pior. Tá? E também essa lei, pelo menos uma coisa positiva veio com essa lei, que é o retorno das perícias judiciais, porque o que estava acontecendo nos últimos meses? As perícias judiciais que estavam sendo marcadas, quem deveria arcar com o valor da perícia era o próprio segurado, o autor. E porque não tinha ainda a lei que estava autorizando o custeio dessas perícias. Mas agora foi publicada essa lei, isso não vai ser necessário mais, porque quem deve custear o valor das perícias é a própria União, o governo federal, né? E estava um impasse ainda, porque a gente achava absurdo, né? O segurado ter que pagar o valor da perícia, né? E se a ação fosse procedente, lá no final ele teria o direito de recuperar esse valor. Mas mesmo assim era ruim, né? Porque muitos segurados eles não têm condições. Está parado, não está conseguindo exercer atividade ali laboral, ainda tem que pagar. Mas isso foi resolvido com essa lei aqui, a publicação da lei, tá? Mas a minha intenção nesse vídeo de hoje, eu quero focar mesmo nas aposentadorias programáveis, principalmente sobre a contribuição única, que era uma regra que ela veio com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, prevista lá no artigo 26, parágrafo 6º. E como que funcionava essa regra? Ela foi apelidada de contribuição única, né? Não está assim no texto legal, mas como que funcionava essa regra da contribuição única? O segurado, né? O artigo 26, o parágrafo 6º, ele autorizava, né? O descarte de salários de contribuição, o descarte desses salários pequenos, menores, e autorizava manter os salários maiores. Ou seja, descarta o que é menor, mantém os salários maiores e isso vai trazer um melhor benefício para o segurado. Estava assim no artigo, no parágrafo 6º. Essa lei, que foi publicada agora, nessa semana, ela revogou essa regra de cálculo e trouxe outra forma de cálculo, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E com essa nova alteração, a aposentadoria que vai ser mais afetada é a por idade. Mas, de forma geral, todas as aposentadorias elas terão a incidência dessa nova regra de cálculo, que foi trazido de volta aqui para o direito previdenciário um divisor mínimo. Por que trazido de volta? Porque antes da Emenda Constitucional 103, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, existia um divisor mínimo para cálculo do valor do benefício. Pós-reforma, foi excluído o divisor mínimo. Aí veio essa lei agora em 2022 e ressuscitou o divisor mínimo, que pode prejudicar a aposentadoria aí do segurado, principalmente a aposentadoria por idade. Como que era feito o cálculo antes, né, da publicação dessa lei? Como eu disse para vocês, era reunido todos os salários de contribuição do segurado. A gente chama esse período de período base de cálculo. Qual que é esse período? Julho de 94 são os salários que irão entrar na base de cálculo a partir de julho de 94 até o mês anterior do pedido da aposentadoria. Se um segurado fez um pedido agora em maio, vai entrar no PBC dele somente a competência até o mês 4, né, o mês de abril. E de 94 até abril de 2022 é o PBC desse segurado. Então fazia a soma de todos os salários de contribuição, antes da reforma estou falando, né? Que era uma melhor regra. Fazia a soma de todos os salários, fazia a soma dos maiores salários, descartava os menores e ele chegava na média do benefício. Chegou na média do benefício, aplicava o coeficiente, que era a partir de 60%. Tem uma regra também que vai aumentando esse coeficiente. Eu vou mostrar na tela para vocês um caso prático de como que era feito esse cálculo. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Isso daqui é o caso prático. Eu alterei algumas informações para vocês conseguirem vislumbrar como que vai ficar, como que ficou essa regra. Isso daqui é a regra anterior, artigo 26, parágrafo 6º. Percebam que está escrito aqui, ó, era possível descartar os menores salários, inclusive esses salários que eram descartados também descartavam o tempo de contribuição. Então vocês podem observar aqui na tela que até julho de 94 esse segurado possuía 15 anos de contribuição. Então isso permitia ele descartar o período posterior, o que fosse prejudicar na aposentadoria dele.
Até novembro de 2019, ele possuía 31 anos de contribuição, né? E até a data da aposentadoria, ele possuía 32 anos de contribuição. Nesse caso, o segurado, tudo que ele tivesse de contribuição após julho de 94 e que essas contribuições fossem diminuir o benefício dele, poderia ser feito o descarte, né? E também descartaria o tempo de contribuição. Vou mostrar para vocês para entender melhor aqui na tela, ó. Está aqui. Esse segurado ele possuía 170 meses de contribuição dentro do período base. Eu até circulei aqui, é um D. Esse D significa que esses salários eles foram descartados e esse cliente ele fez uma contribuição sobre o teto e foi considerado somente esse salário. Então, descartou todos os períodos e considerou somente esse salário. Veja como que ficou a aposentadoria dele. Tá? Esse cálculo realizado antes da alteração da lei 14.331. Veja aqui, ele tinha, como eu mostrei para vocês, ele tinha 32 anos de contribuição. Descartou os salários e descartou também o tempo. Ficou apenas 18 anos de contribuição. Ele tinha 170 salários de contribuição. Manteve apenas somente o que ele contribuiu sobre o teto. Porque está escrito aqui, ó, artigo 26, parágrafo 6º, permite fazer esses descartes. E o que era feito na regra, então? Pegava o maior salário de contribuição. Por isso que a gente chamava de contribuição única. Porque eu pedia para o segurado fazer a contribuição sobre o teto. Os outros salários de contribuição eram menores, então eles iriam ser descartados. O sistema ia considerar somente o salário maior e sobre ele ia aplicar o coeficiente. Então vocês podem ver, descartaram todos os salários dele. Ele tinha muitos salários aqui, tá vendo? Descartaram todos, manteve do teto, pegou esse valor e dividiu e já aplicou o coeficiente. Vamos abrir a calculadora aqui para vocês entenderem também. Então a gente faz o seguinte, você pega esse salário, que foi a única contribuição que ele fez sobre o teto, e multiplica por 60%, que era o coeficiente. Ele aposentou recebendo 4.252,33. Perceberam a diferença? E como que ficou hoje? Veja como que vai ficar o caso desse segurado hoje. Ele teve... Eu fiz algumas alterações porque eu reduzi, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. A lei 14.331, ela trouxe um divisor mínimo que antes não tinha. O que é esse divisor mínimo? Se o segurado ele não tiver o mínimo de contribuições dentro do período base de contribuição, que é a partir de julho de 94 até o mês anterior do pedido da sua aposentadoria, será utilizado um divisor mínimo de 108. Ou seja, por isso que eu quis mostrar isso aqui para vocês, para ficar fácil o entendimento. Se o segurado ele tiver 121 contribuições, é maior do que 108, então vai ser aplicado a divisão. Esse daqui é o mesmo caso, tá, gente? Que ele conseguiu aposentar pelo teto. Eu dividi o número de salários só para facilitar aqui o entendimento de vocês. Vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Se você pegar... O que é feito na regra? Soma 121 salários de contribuição, que vai dar esse valor aqui, ó. E nesse caso, manteve os 32 anos de contribuição. Então, você vai pegar 298.188,98. Vai dividir pelo número de salários, 121, dividido por 121, igual a 2.464, igual aqui. Aí você faz a aplicação, multiplica pelo coeficiente, vezes 84%, igual 2.070,07 centavos. Vocês perceberam que com essa regra, o mesmo caso, se ele possuísse 121 contribuições antes da lei, mas tivesse o último salário como teto, seria considerada aquela regra. Eu só diminui os salários porque eu tive que chegar num valor para fazer essa simulação para vocês entenderem. Então, nesse caso, ele tinha 121 salários, não era menor que 108, como trouxe a lei, então vai ser dividido por 121. Agora, como que ficaria um caso de um segurado que tem menos de 108 contribuição? Aí aplica o divisor mínimo, que é o que trouxe essa lei nova. Detalhe, gente, muitos casos, o segurado ele sempre contribuiu ou trabalhou com recebendo um salário e meio, 2 salários.
ou a contribuição dele era sobre um salário, em muitos casos, a aplicação tanto do divisor mínimo, dessa vez, que é 108, da vigência dessa lei, que é 108, quanto a aplicação dos meses de contribuição do PBC, aí nesse exemplo, 121 salários. Em muitos casos, o benefício ainda vai ficar limitado ao mínimo, porque se a média ficou menor que o mínimo, não é permitido o segurado receber menos do que um salário mínimo. Então, quem vai ser mais afetado nessa regra são as pessoas que possuem altas contribuições, que após julho de 94, aí teve até a data da sua aposentadoria, ou até vai pedir aposentadoria agora, você vai analisar ali quantos seus períodos de contribuição, você vai conseguir analisar isso ali no seu CNIS, que é o extrato previdenciário. Veja quantos salários de contribuição você tem a partir de julho de 94 até o pedido da sua aposentadoria. Se você tiver menos que 108 salários de contribuição, você tem que analisar se compensa você fazer seu pedido agora. E como eu estava dizendo inicialmente, as aposentadorias que serão mais prejudicadas são a por idade e das pessoas que têm alto salário de contribuição, recebem 3, 4 salários, trabalha ou contribui sobre isso. Por quê? Porque o divisor mínimo vai diminuir esses valores, diferente dos casos que eu falei antes, de que o benefício do segurado, utilizando o divisor mínimo ou não, ele acaba ficando limitado ao salário mínimo. Então, nesse caso, as pessoas que têm altas contribuições, ela tem que ficar atento, porque vai ser prejudicado se ele tiver menos do que 108 salários dentro do período base. Mais uma vez eu vou repetir para você. Como que faz para você saber disso? Você vai pegar o seu CNIS, tem todo o seu salário de contribuição. Veja ali, a partir de julho de 94, que é quando começa o início para considerar o salário base do PBC, julho de 94 até hoje. Veja ali, quantos salários de contribuição você tem. Se não for superior a 108, a divisão do seu benefício ela vai ficar limitada a 108. Ela vai ficar limitada ao divisor mínimo. É o divisor mínimo possível, tá? Agora deixa eu ilustrar para vocês como que ficaria a aposentadoria desse segurado se ele tivesse menos que 108 contribuição. Ele ia ser muito prejudicado. Nesse caso aqui, que é o mesmo cliente, eu só mudei algumas informações para você poder entender. Ele possui 96 contribuições dentro do PBC, menos do que 108. Então, soma-se, manteve os 32 anos de contribuição dele. Então, vamos somar esses 96 salários e veja que está escrito aqui, ó, já foi utilizada a regra da Lei 14.331. Esse é um sistema que eu utilizo, sistema previdenciário. Você vai pegar esses 96 salários de contribuição e vai somar. Não tem descarte automático mais. E você vai fazer o seguinte, vou abrir a calculadora para vocês entenderem. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 96 salários somados deu 341 mil. Então, vamos lá, 341.855,98. Você vai dividir por 96? Não, você vai dividir pelo divisor mínimo, 108. E isso que é prejudicial. Então, vamos dividir por 108, porque a lei não vai permitir você dividir pelo número de salários de contribuição. 108, 3.165, igual está aparecendo aqui. Então, você vai pegar esse valor ainda e vai multiplicar pelo coeficiente de 84%. Chegamos a um valor de 2.658. É essa a regra. Agora, vamos fazer o inverso. Vamos pegar esse valor total, 348, que é a soma dos 96 salários, 855 e 98. Vamos dividir pelos salários que de fato ele contribuiu, 96, sem aplicação do divisor mínimo. Deu uma média bem maior, 3.560. Vamos multiplicar pelo coeficiente. O benefício dele seria 2.991 e não 2.658. 2.658,87. Uma diferença de R$ 332 na aposentadoria desse segurado. O que acontece aqui, então, com essa regra, gente, é que a pessoa está sendo muito prejudicada e, principalmente, quem tem boas contribuições. Vai ter uma média alta ali para dividir. Entenderam? Então, a lei está fazendo isso. Ora, eu vou trazer um divisor mínimo, não vai ter descarte mais, para que, se a pessoa não tem 108 salários de contribuição, vai ser menor, então vai ter que ser dividido por 108. E isso é muito prejudicial, como vocês viram aqui.
Não são todos os casos que vão ser prejudicados assim, porque não são muitas pessoas que contribuem, né, com altos salários. Eu vejo isso diariamente nos casos que eu atuo aqui. Muitas pessoas, o benefício, grande parte deles acaba ficando limitado ao salário mínimo, né? Se a média de um benefício ela ficou ali em R$ 800, ele vai receber 1.212, porque é incondicional receber menor que isso. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês era isso. Essa informação da contribuição única, que ela foi muito... essa revogação, né, da contribuição única, ela foi muito prejudicial para essas pessoas que vão aposentar agora, a partir de agora. Mas aí eu gostaria de trazer para vocês uma exceção, que a gente, do ramo do direito previdenciário, a gente vislumbra ainda. E é uma exceção a curto prazo. Por quê? Se o segurado ele já possui 65 anos de idade, já possui 15 anos de tempo de contribuição, hoje, o que ele pode fazer? Deixa eu até mostrar aqui para vocês para ficar fácil também. Se ele já possui 15 anos de contribuição até julho de 94, e ele já possui 65 anos, tá vendo aqui, de idade, ele ainda consegue aproveitar essa regra de que forma? E tudo no direito é um risco, tá, gente? Eu não posso falar para você, eu garanto para você que vai dar certo. Não, estou garantindo nada. Nós estamos vendo como uma possibilidade. Possui 15 anos de contribuição até 94, 65, e eu tenho um caso assim, que eu estou analisando. Ainda ele consegue, não aposentou, mas ele preenche esse requisito. Ele tem mais de 30 anos, tem 15 anos de contribuição, tem 65 anos. Tem direito adquirido, ele fez 65 em fevereiro. Então, se a pessoa já possui direito adquirido, o contribuinte individual, ele pode fazer uma contribuição. A data de pagamento da contribuição é até o dia 15 de cada mês. Hoje é dia 6. Então, você ainda pode realizar um pagamento até o dia 15 e esse pagamento desse mês é da competência do mês anterior, do mês 4. Então, significa dizer o quê? Que a pessoa ainda tem a oportunidade de fazer a contribuição. Presta atenção, gente. Muitas pessoas vêm procurar dizendo, doutor, vê se dá, se dá. Não. A pessoa... Você tem que ficar bem claro para você. A pessoa ela tem que ter 65 anos hoje. Estou falando homem, mas vamos para a mulher. A mulher tem que ter 61,5 hoje. E o tempo mínimo de contribuição, 15 anos. Mesma forma, o homem, 65 anos, 15 anos de contribuição até 94. Tem que preencher esses requisitos, não é para completar o mês que vem e amanhã. Tem que preencher esses requisitos hoje, ou já ter preenchido antes. Aí ela tem a possibilidade de fazer uma contribuição sobre o teto até o dia 15. Esse pagamento ele vai ser inserido na competência do mês passado. Aí você pode fazer pedido da sua aposentadoria administrativa. Pode ser que o INSS não reconheça, mas você pode pedir ali ou em juízo, ou até mesmo peticionando, por isso que eu recomendo você sempre ter a atuação de um advogado previdenciário, porque no pedido administrativo a gente já peticiona e já pede a retroação da DIB para quando ele já tinha o direito adquirido e que seja aplicado a melhor regra para ele, que era a lei anterior. Então ele já preenchia os requisitos, fez a contribuição do mês passado, então que seja a DIB, né, a data do início do benefício, antes da regra. Especificamente, terça-feira, dia 4. Porque ela não tinha sido publicado ainda, né? Quarta-feira, dia 4. Então, pede a DIB, a retroação da DIB para o dia 4. É possível fazer isso. Se for negado administrativamente, via judicial. Temos muitos julgados, precedentes. Tem a jurisprudência que nos dá base para fazer isso. Só que são poucas pessoas, entendem? Então, você tem que ficar bem atento. 15 anos... até julho de 94, tempo de contribuição, e você tem que ter a idade hoje. Homem, 65 anos, mulher, 61,5, porque a regra diz que a da mulher é hoje, em 2022, 61,5. Preencher esses requisitos é um risco que eu acho que é positivo, que dá certo, e você tem para fazer isso até dia 15. Depois do dia 15, aí sim, adeus definitivamente a contribuição única. Porque depois do dia 15, a contribuição que você vai fazer é para a competência de maio. E maio já está publicado essa nova regra. Certo, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Foi embora a contribuição única. Muitas pessoas conseguiram aproveitar. Por isso que eu reforço aqui para vocês a importância
o valor do advogado previdenciário. Porque essa regra da contribuição única ela foi descoberta lá atrás e os profissionais começaram a divulgar. Inclusive, houve muitas críticas sobre a divulgação dessa regra, mas é só por meio dessa divulgação que você, segurado, tomou conhecimento, tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, né, o nosso Congresso, existem muitos projetos de lei que é para prejudicar aqui a parte mais fraca. Eu entendo como parte mais fraca o segurado, mas quando é alguma coisa que é para prejudicar os próprios parlamentares, não é aprovado, infelizmente. Esse sistema de criação de lei, eu sempre achei falho, desde quando eu fazia faculdade. O sistema de criação de lei, porque ele é aprovado somente o que convém. O que não convém não é aprovado, infelizmente. Mas é isso. Como é uma ordem legal, nós temos que estar sujeitos a ela, infelizmente. Mas isso não acabou não, gente. Isso daí vai ter muito pano para manga, ainda vai ter muita discussão. E vamos ver como que vai ser os próximos anos em relação a isso, tá bom? Basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido trazer aqui, esclarecer as dúvidas de vocês e que fique bem claro para vocês, então, como que vai ser o funcionamento daqui para frente, tá certo? Agradeço muito a sua presença comigo aqui até o final do vídeo e até a próxima.